Daremos início à solenidade de abertura da Semana Victor Nunes Leal, um projeto concebido para oferecer uma programação abrangente e diversificada, celebrando e disseminando a cultura jurídica. A semana tem a missão de homenagear a memória e as significativas contribuições do patrono do Instituto Victor Nunes Leal, explorando temas jurídicos relevantes para a atualidade e o ambiente acadêmico-científico. O tema será debatido por renomados juristas brasileiros, tendo como foco principal o seguinte questionamento: a democracia está em risco? Neste momento, fará uso da palavra o senhor doutor Wagner Rossi, que fará a leitura da carta enviada pelo doutor Pedro Gordilho. Doutor Wagner Rossi é advogado, pós-graduado em Direito Público pelo IDP, secretário-geral do Instituto Victor Nunes Leal. Tem a palavra o doutor Wagner Rossi. Bom dia a todas e todos. É com muito prazer que participo da abertura da 5ª Semana Nacional Victor Nunes Leal, nessa data, 11 de novembro, precisamente a data em que o nosso patrono completaria 111 anos. Saúdo os ilustres palestrantes, ministra Maria Elizabeth Rocha, ministro Aires Brito, e o doutor Torquato Jardim, bem como o Brian de Jong, diretor institucional do Instituto. Senhoras e senhores, apresento-me aqui como um simples núncio, mensageiro das palavras do presidente do Conselho Curador do Instituto Victor Nunes Leal, doutor Pedro Gordilho. Doutor Pedro não pôde participar nesse ano pessoalmente deste evento, por isso solicitou que eu lesse seu discurso nessa ocasião. Foi a forma que ele encontrou para participar dessa homenagem anual a Victor Nunes. Passo, então, ao texto do doutor Pedro. O mundo assiste estarrecido a uma crescente onda de tentação totalitária praticada com viés democrático, tal como na Alemanha nazista, denunciada, entre outros, por Freud, Einstein, André Gide e Thomas Mann. Choques de insegurança, angústias das populações indefesas, provocados pelo terrorismo, pelo crime organizado, pelas milícias, impelem o pêndulo da política para a direita intolerante, permitindo que governantes com discursos populistas e nacionalistas se perpetuem no poder. Basta olhar, entre outros, para a Rússia, a China, a Polônia, a Hungria, a Turquia, o separatismo inconstitucional da Catalunha e o Brexit. E o voto, uma consagrada conquista democrática de CIA. Vamos lá, Hitler foi eleito pelo voto, mas isso não torna aceitável o Holocausto nem a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, não foi diferente. A onda conservadora tentou arrastar a política, a economia, o comportamento e a visão de mundo de algumas pessoas ressentidas, frustradas e, como tal, extasiadas com a ideia desvairada de uma intervenção militar e do uso das Forças Armadas em missões tipicamente policiais. Reconheço que a tentação totalitária é um processo em construção. Ela não se processa em um dia, em um momento específico. É um processo que se elabora permanentemente. É preciso ter consciência de que a marcha gradual não é um sinal de fragilidade da ascensão do autoritarismo. Assim como acontece porque ela é a estratégia do terceiro milênio. A tentação autoritária se elabora de forma gradual. É uma construção que opera por fragmentação. Seleciona âmbitos da vida civil e instituições públicas que são atacadas sistematicamente, mas sempre em círculos. Ora é preciso atacar o judiciário, ora ameaçar com impeachment algum ministro supremo, depois deixa-se isso de lado e se vai para o âmbito civil, por exemplo, liberdade de imprensa. É preciso atacar e massacrar essa liberdade, entendem os extremistas da direita odiosa como meta. O estado de exceção contemporâneo tem a estratégia de mudar os campos de ataque. Ele não pretende ser totalitário, ele pretende ir minando vários campos. O pressuposto ainda é o mesmo, ele precisa ter um inimigo, como arcabouço de suas ações. A partir dos anos de 1970, na América Latina, começamos a contar com o uso do direito de uma forma mais sofisticada, mascarando a produção da exceção. Tanto porque o pensamento crítico não tolerava mais isso, quanto pela legitimidade que o direito dá a situações arbitrárias. Seria muito melhor para a construção da legitimidade do autoritarismo
uso do delineamento judicial. Este é um modo diferente do novo autoritarismo. Ele tem o cuidado de dissimular suas práticas e precisa contar muito mais com o direito como aliado. A cúpula nazista não estava preocupada com o direito após a eleição de Hitler. Hoje é o contrário. Após a Segunda Guerra, há um processo de transformação em que há necessidade de se contar com a comunidade jurídica, com os legisladores, com a produção de políticas, de atos do Executivo, busca-se o apoio do Ministério Público, do Judiciário e de posições chaves nas universidades. As vontades políticas arbitrárias são mobilizadas por sentimentos políticos. Aquilo que no passado se manifestava por meio de ordem administrativa, de detenção ou de execução, como na Noite dos Longos Punhais, que foi a execução de líderes da SA a mando de Hitler em 1934, hoje se manifesta no direito. Ele é o repositório dessa estratégia. Ele tem o papel de converter os sentimentos políticos, como o ódio, a raiva, a frustração, o ressentimento, em discursos pretensamente racionais. O regime autoritário do passado tinha a meta de fincar a bandeira. Havia dia, mês e ano para celebrar sua instauração com tanques e soldados nas ruas. Foi assim em 1937 e em 1964 no Brasil. Hoje o autoritarismo é fluido. O objetivo não é fechar as universidades, mas debilitá-las, capturá-las. Donald Trump fez isso com a Universidade de Harvard e muitas outras. O objetivo não era fechar o Supremo ou o Congresso no governo passado, mas colocá-los a serviço de quem opera os estados de exceção. Democratas de hoje e atenienses do passado distante têm em comum o princípio de que a melhor maneira da existência política de um povo é aquela em que todos têm a liberdade para pensar, expressar suas ideias, agir e participar da maneira que preferirem. Herdamos da antiguidade a liberdade política. A liberdade política é a base da democracia, seja ela antiga, moderna ou contemporânea. O que isso quer dizer? Que uma democracia sempre garante que todos os cidadãos tenham o direito e as condições para atuar politicamente da maneira que acharem melhor. Uma das conquistas disso é que os cidadãos sempre têm a possibilidade de discutir, conversar, expor suas opiniões, na esperança de que possam influenciar a tomada de decisão. Para que exista democracia verdadeira, é preciso que exista debate, a troca de ideias e um embate saudável entre diferentes propostas para a sociedade. Essa é a razão pela qual os governos autoritários tentam sempre impedir que as pessoas possam conversar livremente e procuram restringir a circulação de ideias. As ideias são perigosas porque podem convencer as pessoas que mudar é necessário. A democracia nunca será perfeita, ela é como nós. É essencial que entendamos isso para perceber que ela precisa de cuidados e de atenção constantes. A democracia deve ser aperfeiçoada, revista e reorganizada para que seu princípio essencial, a liberdade, seja sempre preservado. Foi assim que ela se tornou uma ideia milenar, apesar de suas falhas. Por esse motivo, devemos discordar dos diagnósticos catastróficos de muitos livros destacados nas prateleiras das poucas livrarias que ainda nos restam, anunciando a morte da democracia. A força da democracia está na reinvenção. Ela não pode morrer e sumir para sempre, porque nasceu de um anseio tão antigo quanto a humanidade, o de conciliar a liberdade com a necessidade de viver em comunidade. Enquanto existir a humanidade, existirá também o gene da democracia. A presença de um negacionismo visível agrava ainda mais o que já estava ruim. Vale-se e utiliza-se da distopia dos democratas. Há, pois, crise na democracia. Mas não temos outro caminho para explorar. É sob a boa sombra dos cânones democráticos que deveremos caminhar. A história nos mostra como os desvios, sempre lapidados pelo ódio, foram ruinosos, com violências, torturas, porões, guerras e mortes de milhões de seres humanos. A democracia é um tipo de governo que nunca está acabado, ou seja, não importa qual decisão seja tomada, ela sempre pode ser modificada. Não há uma fórmula mágica que leve ao mundo ideal. Isso não existe em nenhuma área de nossas vidas e não é diferente na política. Mas até por isso a democracia é fascinante. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Wagner Rossi. Convido agora para compor a mesa de honra. Como mediador, a Sua Senhoria, o senhor Dr. Brian De Jong Martins, diretor do IVNL.
Sua Excelência, a Senhora Ministra Maria Elizabeth Rocha, Presidente do Superior Tribunal Militar. Sua Excelência, o Senhor Ministro de hoje e sempre, Carlos Aires Brito, deste Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, o Senhor Torquato Jardim, Ministro da Justiça no período de 2017 a 2019 e professor de Direito Constitucional na Universidade de Brasília. Agradecemos ainda a presença de magistradas e magistrados, advogadas e advogados, servidoras e servidores, corpo docente e corpo discente, senhoras e senhores. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Dr. Brian De Jong Martins, que presidirá a mesa. Dr. Brian De Jong Martins é mestrando em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, diretor institucional do Instituto Victor Nunes Leal, IVNL, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub, sócio-diretor do De Jong Martins Advogados, CEO e fundador da Nova Lex, consultor do Prêmio Inovare. Passo a palavra ao Dr. Brian De Jong Martins. Bom dia a todos, muito feliz em recebê-los aqui em nome do Instituto. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, a mesa que componho, na pessoa da ministra Maria Elizabeth Rocha, na pessoa do ministro Aires Brito e do ministro Torquato Jardim. É uma honra recebê-los aqui. Agradeço em nome dos presidentes do Instituto, Dr. Fernando Neves e Dr. Pedro Gordilho, juntamente com Wagner, secretário-geral, que falou há pouco e leu a carta do Dr. Pedro Gordilho aqui para todos. E gostaria de convidá-los aqui a apreciar um debate sobre a democracia. Para iniciar esse debate, eu gostaria de propor que começássemos os trabalhos com a exposição da ministra primeiro. Vou fazer uma breve leitura do currículo da ministra e passar a palavra. A ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha é doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora honoris causa pela Universidade Inca Garcilaso de la Vega, no Lima, Peru, doutora honoris causa pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, mestre em Ciências Jurídicas, Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, Portugal, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professora universitária, autora de vários livros e artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior, recebeu várias premiações na área de direitos humanos por atuar na defesa de minorias do Estado Democrático de Direito, primeira mulher nomeada ministra do Superior Tribunal Militar do Brasil, empossada em 2007, ministra vice-presidente do Superior Tribunal Militar do Brasil de março de 2013 a junho de 2014, ministra-presidente do Superior Tribunal Militar do Brasil de 2014 a março de 2015, primeira mulher a presidir o STM em 217 anos de existência, primeira mulher eleita presidente do Superior Tribunal Militar do Brasil para o biênio de 2025 a 2027, empossada em 12 de março de 2025. Peço uma salva de palmas à nossa expositora. Bom, antes de mais, eu gostaria de dar meu caloroso bom dia a todos e todas presentes, saudar e agradecer a presença, e, em especial, agradecer o convite ao Dr. Brian Martins, diretor do Instituto Victor Nunes Leal, e cumprimentar meu queridíssimo amigo, ministro Carlos Aires Brito, e minha querida amiga Narinha e Rita Brito, né, as minhas Ritinhas do coração. Cumprimentar também o ministro e professor Torquato Jardim, aos magistrados e a todos os presentes. Jéssica Faquin, assessora do Superior Tribunal Militar, que me acompanha nessa luta cotidiana. E o tema sobre o qual eu falarei realmente é um tema que está em questão, acho que não apenas no Brasil, em razão dos acontecimentos do 8 de janeiro,
mas no mundo inteiro, né, nós estamos presenciando e vivenciando, para o nosso assombro, uma erosão democrática em todo o mundo. E eu inicio dizendo que, neste momento em que o mundo assiste perplexo aos acontecimentos mais preocupantes das últimas décadas, com a consciência inquieta, eu questiono: estamos outra vez imersos num cenário no qual valores democráticos sucumbem em virtude da postura totalitária adotada no interior da sociedade das nações por alguns estados? Eu inicio essa minha breve reflexão abordando o papel da democracia na sociedade e a sua construção a partir da ética e da moral civilizatórias que orientam o comportamento humano. Muitos são os modelos de governo democráticos no mundo, sendo pertinentes definir o conceito de democracia por meio da técnica da exclusão e esclarecendo o que definitivamente a democracia não é. Democracia não é autocracia ou ditadura, nas quais somente uma pessoa ou um grupo restrito governa. Tampouco se confunde com oligarquia, na qual o governo é exercido por um segmento pequeno da sociedade. Doutrinariamente, a concepção de democracia consiste no governo da maioria, mas para o constitucionalismo contemporâneo, estar-se diante de uma compreensão obsoleta se nela os interesses das minorias fossem ignorados. O conceito de democracia seria, ao menos em tese, um sistema de governo que representa todos os cidadãos indistintamente e em atenção às suas diferenças. E, paralelamente, o amadurecimento do Estado democrático se vincula, como todos nós sabemos, às revoluções burguesas do século XVIII. Do Estado absolutista de estrutura estamental rígida e de divisão de classes sociais marcantes ao Estado de Direito, profundas foram as redefinições nas relações de poder elaboradas. E a crença na origem divina do príncipe compunha a base ideológica do absolutismo. Teocêntrico por excelência, é inimaginável o indivíduo contrapor, naquela época, direito em face do monarca. A evolução da condição de súdito para de cidadão atribuiu ao homem um papel central na dinâmica histórica. O progresso passou a ser entendido como imanente e não transcendente, resultado da racionalidade humana apta a organizar os fenômenos sociais e naturais. E logo as ideias iluministas justificaram, por um lado, a contestação ao absolutismo e, por outro, a construção do liberalismo burguês. E delas resultaram a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Essas revoluções simbolizaram o marco inicial do constitucionalismo quando relacionaram o exercício do poder à necessidade paralela de se assegurar as liberdades individuais frente ao Estado. Conceberam, assim, um aparato institucional com o objetivo de equilibrar a relação de dominação da potestas pública. Juridicamente, a democracia se funda na isonomia e na equidade, ao assegurar a todos a igualdade perante a lei, respeitadas as dissemelhanças de cada qual, idênticos direitos no plano individual. Na esfera coletiva, prevalece a ideia de povo vinculada ao conceito de cidadania. E a tese do milênio, diria até passado, e não deste, porque entendo até que neste está superado, não é? A tese do milênio passado para as ciências jurídicas políticas, síntese do iluminismo, fixou o inegável axioma de que sem contrato social não há legitimidade. E nesse norte, o racionalismo filosófico, opondo as premissas teocráticas, provocaria a primeira crise política da sociedade ocidental ao produzir conceitos inovadores como soberania, poder constituinte e representação. Ao traçar os parâmetros jurídicos da nação a partir do processo constituinte, o povo passou a incorporá-los como um elemento fundador da Constituição. E essa significativa ruptura teórico-dogmática das luzes oitocentistas estão presentes no conceito robesiano de autoridade, no liberalismo individualista e democrático de Locke, na socialização e no coletivismo de Altúcios, no contratualismo de Rousseau, na dessacralização da teologia política de Spinoza, na teoria dos dois contratos de Pufendorf e no racionalismo especulativo de Kant.
O fato é que resistir à opressão continua sendo, desde a metafísica e a cosmologia que inspiraram a teologia medieval de Santo Tomás de Aquino e Bellarmine Soares, até o racionalismo que vincou as bases do pensamento moderno, o grande desafio da humanidade. A ideia de democracia deriva de dois princípios fundamentais: a autonomia individual, fundada no axioma de que ninguém deve estar sujeito a regras que não lhes foram submetidas previamente, não é? E o postulado de que todos devem ter iguais oportunidades de influenciar nas decisões coletivas. E, de fato, é razoável pressupor a existência de chances iguais na vida para decidir sobre as regras comuns dentro de uma sociedade política. Ninguém contesta. Os problemas surgem quando os mecanismos de decisão, com pontos de vistas conflitantes, já que o dissenso é inerente ao arquétipo da sociedade composta por homens livres, se coloca. Dito de uma outra maneira, o pacto social se defronta cotidianamente com o dilema do consenso. Ele aparece, segundo Bonavides, na condição de categoria central, de eixo de normatividade, de liame de juridicidade com a praticidade, de traço de união do constitucional com o real, quando busca estabelecer uma ordem autêntica e pluralista. A lei fundamental que o reflete propõe precisamente evitar que as divergências se transformem em conflitos insolúveis, e por isso é necessário modos de institucionalização de dissensões intrínsecas. O surgimento da supremacia, melhor dizendo, da lei sobre o príncipe, corroborou, em um primeiro momento, o postulado da legalidade do sistema político por força do pacto societário. E daí o Estado democrático de direito sustentar-se sobre ele. Contudo, as soluções jurídicas não põem fim aos conflitos, apenas os estabilizam e quando os estabilizam, porque muitas vezes não conseguem. E, para além disso, contemporaneamente, a legitimidade adquiriu um significado relacionado aos valores partilhados pela sociedade que propiciam a adesão e a fidelidade ao poder instituído. O arcabouço constitucional passou, então, a operar como uma fonte de princípios, superando a dimensão axiológica do liberalismo, que se limitara a garantir a liberdade individual contra a intervenção estatal, a chamada liberdade negativa ou democracia de proteção. No entanto, mesmo na ordem liberal, que pressupunha o pleno direito dos indivíduos desenvolverem as suas potencialidades, a estatalidade não estava impedida de intervir. Deveria o poder público agir, fundado na lei, quando os interesses individuais alcançassem níveis de competição comprometedores da própria estabilidade do sistema. E, nesse cenário, a sua mediação abriu espaço à publicização da ordem privada que priorizava o bem público sobre as conveniências individuais. Essa foi a resposta da tradição política ocidental ao problema da dominação. Afinal, o monopólio da força só se faz suportável se os programas de decisão dos governantes não ficarem indiferentes às reivindicações e aos interesses dos governados. O certo é que um contorno básico de um regime demarca as fronteiras da perspectivação material e formal da comunidade de princípios, na dicção de Dworkin, ou no consenso justaposto, segundo Rawls, referências aos valores compartilhados por uma organização política determinada. Conforme Montesquieu sugeriu, a natureza de uma república reflete o espírito de suas leis. As vicissitudes históricas confirmam a criação necessária de um espaço de liberdade sob a égide de uma Constituição a emprestar validade a todas as leis do Estado ou da nação. E, nesse contexto, oportuna é a representação política, suplementada por freios e contrapesos, bem como pela participação do povo-nação. A soberania popular, contudo, não se resume ao parlamento, ela necessita conectar-se à opinião e às vontades construídas em outros cenários, em outros locais, em outros centros de discussão, inclusive os informais,
sobre os quais me reportarei mais adiante. Até porque a soberania não encarna a quintessência do povo unido, dissolvida em uma entidade homogênea, e tampouco se projeta em representações idílicas de manifestações da diferença. Os fluxos de opinião demandam articulação e problematização para a proposição das políticas públicas. É isso que dá curso à coexistência equitativa da heterogeneidade no processo de formulação do direito. E, para tanto, é necessária uma representação popular porosa e sensível às demandas sociais, submetidas a controles e à responsabilização. Eu não tenho dúvidas de que o contínuo democrático resulta na formação autônoma das preferências na expressão de Elster. E na teoria habermasiana, o núcleo da sociedade civil deve formar uma espécie de associação que institucionalizará os discursos capazes de solucionar problemas, transformando-os em questão de interesse geral no quadro das esferas públicas. Esses designs discursivos, por sua vez, formarão uma caixa de ressonância que propiciará o desatrelamento do código do poder, não se satisfazendo com políticas simbólicas. É nesse prisma de atuação transformativa que a sociedade civil, por vezes negligenciada, poderá assumir um papel surpreendentemente ativo e pleno de consequências quando toma consciência da situação de crise. E nós estamos vivendo essa realidade nos dias atuais. Talvez por isso filósofos clássicos argumentavam que a democracia poderia ser prejudicial a uma sociedade livre e justa. Na República de Platão, por exemplo, ela era rejeitada, propondo em seu lugar a ideia de um governo composto por reis filósofos. Tocqueville também alertava para a tirania da maioria que a democracia poderia acarretar. Já os pais fundadores dos Estados Unidos da América projetaram a sua Constituição e seu Código Eleitoral de modo a restringir os líderes eleitos do povo por meio dos direitos liberais garantidos pela Carta Política. Mas o certo é que, a despeito das eventuais vicissitudes, a democracia ainda se afigura como o melhor dos regimes. A exemplo da alternância do poder, do sufrágio, da liberdade de expressão e das inúmeras garantias fundamentalizadas em prol dos cidadãos. Por outras palavras, a democracia não é uma forma de governar perfeita, mas bastante convincente, na medida em que, sem dúvida alguma, é a que mais atende às expectativas do homem enquanto ser coletivo. As suas vantagens superam as desvantagens. E, apesar e sem embargo das suas imperfeições, um Estado democrático é extremamente saudável à vida cidadã digna e plena. Até porque, eu pergunto, quais seriam as alternativas? Poder-se esperar, sobre a égide de um outro regime, julgamento justo perante o Poder Judiciário? Os direitos das minorias seriam mais protegidos? Um acordo imposto por ditadores promoveria a paz justa? É por esta razão que, odiernamente, pensadores de relevo preocupam-se com a crise dos regimes democráticos. Diversas obras doutrinárias dedicam-se a analisá-la, a evidência da produção dos autores norte-americanos que escreveram a obra clássica Como as Democracias Morrem. E esse livro demonstra que os regimes democráticos podem ser, e frequentemente o são, subvertidos, como a carta do professor Pedro Gordilho acentua, subvertidos nas mãos de líderes de tendências autoritárias, sem necessariamente valerem-se das armas ou do golpe de Estado em sua acepção clássica. Efetivamente, a hecatombe desse regime adviria de medidas revestidas de intenções supostamente nobres, tais como o combate à corrupção ou a proteção à segurança nacional, cobertas por vernizes de legitimidade, não raro avalizadas até por parlamentos ou cortes. A pretexto de preservá-los ou de salvá-los, direitos constitucionais arduamente conquistados, e nós sabemos disso, pelo menos a minha geração conhece o preço pago pela Carta de 88, seriam ultrapassados, o que representaria um retrocesso a demandar esforço de gerações para o seu restabelecimento. Afinal, resgatar a legitimidade, e jovens
ouçam isso com muita atenção, resgatar a legitimidade solapada demanda tempo. Está-se diante de um jogo de soma zero, no qual sempre que alguém perde, e esse alguém é, sem dúvidas, a sociedade, o autoritarismo ganha. Refletir, pois, sobre a democracia, considerando os tempos supervenientes, implica considerar a interação entre a coesão social e a própria ideia de legitimidade. A relação entre ambas se define pelo fato de que a primeira objetiva é a igualdade negada pela sociedade a muitos cidadãos, e a segunda reproduz sistema de garantias que os autoriza a exercerem suas liberdades em ordem política de justiça e tolerância regrada. Enquanto o ideário democrático visa salvaguardar o interesse público por intermédio do poder popular, a lógica da coesão social busca a mantença do bem-estar da sociedade ao corroborar a permanência do poder junto ao povo. É um novo equilíbrio de forças entre o individualismo e o coletivismo, necessário para a sobrevivência das três dimensões dos direitos. E, sob este aspecto, é dever do Estado assegurar a comunitas a abertura da esfera política e decisional ao espaço público. Isso fará com que a governança não seja apenas uma máquina, mas um genuíno dispositivo institucional próximo dos cidadãos, visto que aberta ao escrutínio e ao veto. Eu enfatizo que a experiência democrática pressupõe ir além do apreciar das eleições livres e auditáveis. Cuida-se, na verdade, da confiança depositada nas instituições estatais, aferida pelo nível de engajamento de seus partícipes no contrato social. E finalizo aqui afirmando que o grande legado da democracia foi o de amadurecer no inconsciente coletivo o sentido de que assumimos, como nação, um projeto em constante processo de construção. Uma herança de desafios e de possibilidades, dentre as quais escolhas reais e efetivas são requisitos para a própria existência do regime. Eu reitero as palavras iniciais de que o consenso será sempre provisório, porque, reiteradamente, a sociedade composta por homens livres e iguais é chamada a renovar o compromisso com a vivência democrática e com a praxis constitucional. Conforme advertiria a sensibilidade resiliente de Kofi Annan, ninguém nasce um bom cidadão. Nenhuma nação nasce democrática. Ambos são processos que continuam a evoluir ao longo da vida e os jovens devem ser incluídos desde o seu nascimento. Depreende-se que o conceito de democracia repousa na existência de uma ordem política que limita o uso arbitrário do poder e que reprime privilégios. É um sistema de garantias no qual os indivíduos exercem as suas liberdades com racionalidade e tolerância. A dinâmica democrática, e agora eu concluo, instável por excelência, funda-se num sistema histórico de aprendizado da nação. E as lições do passado devem nortear o futuro para que acertos sejam preservados e erros não sejam repetidos. Muito obrigada. Bom, maravilhado com a exposição da ministra, de inquestionável competência e que é um bastião da democracia hoje no Estado contemporâneo. Eu passo a palavra, sem mais delongas, ao ministro Torquato Jardim. Faço uma breve leitura do currículo do ministro. Foi ministro do TSE de 1988 a 1996. 1988, perdão, ministro da Transparência, CGU, e ministro da Justiça no governo Temer, professor de Direito Constitucional na UNB de 1977 a 1995, advogado desde 1975. Convido, então, o ministro para fazer a exposição e agradeço a presença e peço uma salva de palmas. Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite,
estar aqui participando dessa semana. Leve, por favor, ao Dr. Pedro Gordilho minha expressão de profundo agradecimento. O convite e dizer que o tema era se a democracia está correndo perigo. Sim, ela sempre correu perigo. Ela nunca deixou de correr perigo. Em todas as épocas, em todos os lugares. Em seu nome, os piores, mais lamentáveis crimes da história da humanidade foram cometidos. Então, no roteiro de conversa rápida, eu notei que, primeiro, a nossa ministra já tratou de parte do tema, o conceito de democracia. O que é democracia? Numa linguagem jurídica, substantiva ou formal? Formal todos são. República Democrática Alemã, República Democrática Popular. A Stasi é a polícia secreta dessa república. A Stasi compreendia 62% da população. O maior estado policial jamais concebido e posto a funcionar, mas chamava-se democrática. Quantas outras ações, por considerações diplomáticas, não vou ficar citando o nome, não quero criar problemas para a diplomacia da casa, não é? Mas vem agora a excusa do iliberal, democracia iliberal. A iliberal toma todos os roteiros de ação da democracia substantiva, mas ela é factualmente iliberal, ela é factualmente não democrática. Então, essa é a primeira colocação que se deve pôr nesse estudo que se faz sobre democracia. O segundo, também, preliminarmente, é que, na verdade, a democracia sempre foi uma dicotomia de agressão entre uma personalidade e uma institucionalidade. Onde mais forte a institucionalidade, mais fraca a personalidade do chefe de Estado, chefe de governo, seja qual for o meio da sua escolha. A instituição americana hoje está sob ataque frontal. Não é a primeira vez. Ela resistiu a Roosevelt, ela resistiu à Guerra de Secessão, tem a terceira grande agressão agora. Mas é uma personalidade e uma institucionalidade, que segura a institucionalidade. Então, qual é a solução, já aqui descrita? É minar pela beirada, tomar o mingau quente pela beirada, que esfria primeiro. Então, como no caso americano, como foi também o caso brasileiro, oficiais de alta patente das Forças Armadas, lá e aqui no passado, que se rebelavam contra o estado de coisas, perdiam a promoção. Fiz uma reforma da carreira militar, eu conheço bem porque eu seria a 6ª geração consecutiva de coronéis e generais, todos veteranos de guerra no Exército Brasileiro, desde a Cisplatina, toda a minha ascendência direta. Não é? Quando ousava contestar, então fez uma reforma das carreiras militares, em 1967, criando a expulsória. Se você é coronel e leva carona 2 vezes de algum coronel magistrado anterior, você automaticamente está fora. E generalato também, se 4 anos, compõe a lista, no máximo de permanência de 4 anos em cada faixa. Então, é sempre o confronto entre o indivíduo e a institucionalidade. E a resistência está sempre na institucionalidade. Um segundo ângulo para estudar o tema é o clássico de Norberto Bobbio, as promessas não cumpridas da democracia. As 6 promessas não cumpridas. Porque lá as expectativas são criadas, são muito grandes. E é impossível atender a todas as demandas. O excesso de promessa retórica de campanha, é não distinguir o discurso de campanha do discurso de governo. São 2 coisas completamente diferentes. É como na conquista de mercado. Uma coisa é o diretor, CEO, CFO, o que for, que conquista o mercado e lança produto novo. Outra coisa é manter esse produto na praça há mais tempo. São talentos diferentes que têm que ser combinados. E, igualmente, na política, quando se procura ganhar voto, ganhar eleição mediante excesso de promessas, a debacle vem em pouco tempo, por algum meio. Então, uma das promessas não cumpridas mais marcantes é a persistência do poder invisível. Até hoje, para descontrair um pouco o ambiente, para falar de cinema, não é? As 5 ou 6 famílias italianas que são perseguidas, procuradas pelo Serviço Interno Americano desde a década de 30, continuam em ação. Acabaram de prender mais 2 de uma outra briga das mesmas 5 famílias. Ou seja, pode trazer o cinema de volta, pode chamar Scorsese, Coppola
e mandar fazer mais filme, porque a história continua toda lá. Agora, no Espaço Brasil, eu dou destaque a duas questões, né? Nós não sofremos o bastante para sermos democratas, para guardarmos a democracia com apreço. O direito de voto foi doado. Foi doação de Vargas, ditador, em 1932. Ah, querem votar? Então vota. As mulheres vão votar. Na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, elas apanhavam da cavalaria policial. Algumas morreram lutando pelo direito de voto. Então, garantir a quebra, ou buscar a quebra da democracia, fica muito difícil nesses países onde a população deu sangue, literalmente, não figurativamente, para a conquista do voto democrático. Da mesma forma, votos analfabetos. Um dos partidos mais fortes do Brasil pós-45, que foi a UDN, União Democrática Nacional, os seus próceres, um deles ministro dessa casa, eram contra o voto analfabeto, achavam que era denegrir a democracia votar analfabeto. Afonso Arinos, que não foi ministro dessa casa, tem discursos mais discursos, dos quais ele, depois da Constituição, se arrependia profundamente quando a oposição levantava esses discursos do passado. Então, como os direitos sociais, a CLT foi entrega de Getúlio Vargas para não ser deposto. Foi espichar o seu governo após 37. A CLT é 42, 43, por ali. Então, o Estado começa, então, a desenvolver, a partir de 37, controles alternativos, mediante planejamento central. E no planejamento central é o quê? Concentrar recursos, como dizia Margaret Thatcher, o governo não tem dinheiro. Nós, que trabalhamos, temos salário, pagamos os impostos para o governo gastar, mas cadê a relação de confiança? Né? Então, é importante também notar esse mecanismo de dominação da massa, que não é democrático, oferece mais serviço do que pode ser oferecido. Agora mesmo, com um discurso tremendamente populista, foi eleito um novo prefeito de Nova York, que promete universalizar as creches para crianças de 3 anos de idade. Este é um sonho que ninguém nunca na história da humanidade conseguiu realizar. É muita criança, é muita responsabilidade, muito trato, muita medicina. Então, mas está feita a promessa, ganhou a eleição. Outro mecanismo de controle que quebra o equilíbrio democrático, põe um desafio ao equilíbrio democrático, são subsídios financeiros e tributários como investimento, entre aspas, para o setor privado da economia. Ora, não sei se você conhece esse número do professor José Pastore, grande estudioso do mercado de trabalho. 82% dos empregos no Brasil são das empresas de pequeno e médio porte. 82% dos empregos carteira assinada no Brasil são empresas de pequeno e médio porte. E não são as que mais têm subsídio, não são as que têm mais financiamento, com juro reduzido. Esses são os grandes conglomerados. Não adiantou Mensalão, não adiantou a Lava Jato, mostrando que fazem esses grandes donos do dinheiro público. Continuam operando, continuam na mesma circunstância. E o outro argumento dessa primeira perspectiva é o que eu chamo de crítica nonsense do sistema eleitoral. Virou moda falar mal do direito do sistema eleitoral. Virou moda falar mal da urna eletrônica. O que pode ser melhor que a urna eletrônica? Quando primeiro foi utilizada a urna eletrônica, eu estava com o Ponto TSE na época, participei desse trabalho desde o primeiro instante, aqui e no exterior. Na primeira eleição que se usou parcialmente a urna eletrônica, a municipal de 96, 8 cidades de grande porte do Nordeste mudaram de dono. Só em Salvador desapareceram 20 mil eleitores. Fora outras cidades. Por quê? Porque a urna não mente. Ninguém vota no lugar de alguém na urna. Tem o levantamento e tem o voto. Viajei a América Latina, ponta a ponta, em assistência técnica eleitoral. Ninguém queria a urna brasileira, que mudava o dono do poder. As oligarquias caíam. A Argentina chegou a passar resolução no Congresso Nacional proibindo o uso de urnas brasileiras em eleições municipais, estaduais ou nacionais. Sabia disso, ministro? Na Argentina. Na Argentina. Imagina os outros. Não é? Quando fiscalizava eleições em La Paz, 4.000 e tantos metros de altitude, 3.000 e tantos metros de altitude, as pessoas de idade tinham que subir escadarias de 50 a 60
degraus para voltar no terceiro andar da escola. Por que não colocavam no pé da escada, para os que tivessem dificuldade de locomoção? Não. Então, a crítica que se faz a esse processo, eu considero também uma forma irresponsável, eu diria criminosa mesmo, de perturbar a operacionalidade confiável do sistema eleitoral de escolha. Os outros dois ângulos que merecem estudo cuidadoso para a democracia no Brasil, eu chamo de tutela corporativa civil e tutela corporativa militar. No Brasil, adotou-se erroneamente o conceito de carreiras de Estado, que é do direito francês. Só que aqui a carreira de Estado é a carreira sócia da nação. Pode ver todas elas. O advogado público é sócio do Estado. Ele ganha participação na sucumbência. Tem um deles quer deixar proximamente a carreira, mas hesita porque tem R$671 mil de crédito para receber a qualquer momento de participação no seu trabalho. Ou seja, há toda uma remuneração oculta em várias estatais, Petrobras, Banco do Brasil, todas elas. E o que fazem? Se aposentam muito cedo, passam mais tempo aposentado, com aposentadoria integral, do que trabalhando. Um casal amigo meu aposentou-se no Banco Estatal, ela com 47 e ele com 48, tinham 30 anos de serviço. Porque se começar no Banco Estatal como office boy, auxiliar de escritório, já está contando tempo de serviço para aposentadoria lá adiante, se depois fizer o concurso interno e passar. Então, essa tutela civil de meia dúzia ou 7 ou 8 carreiras que dominam completamente o espaço orçamentário. Aí, se não der aumento, que seja percentuais pequenos ao longo de 3, 4 anos. Então, há aí também o que eu considero uma tutela complexa, porque esses nunca atrasam o salário. Imagine se no Brasil adotasse o critério norte-americano. Se não há orçamento pago, aprovado, ninguém paga. Estão sem receber salário desde outubro, desde agosto, quase 3 meses, não é? Porque não foi aprovado um novo orçamento para 1º de outubro. Imagine se fizesse isso no Brasil. E há, por fim, há também a tutela militar do Estado, que é o posto, é um tema que eu não poderia fugir dele, porque estamos homenageando Vitor Nunes Leal e com ele Evandro Luiz e Silva, Hermes Lima, que foram afastados do Supremo Tribunal Federal pela intolerância tutelada dos militares, em 1969. Por coincidência, o ministro, que foi professor também, é professor ainda. Meu primeiro dia na Faculdade de Direito foi exatamente 60 dias depois do AI-5 e 30 dias depois do decreto 477, que era o AI-5 das universidades. Minha primeira aula foi de Direito Constitucional. Eu acho que eu me convenci que precisava estudar Direito Constitucional por causa dessa coincidência. Mas é preciso fazer a crítica com mais conhecimento de causa. Ela, no Brasil, está muito ideologizada e factualmente maltratada. No mínimo, destacar 3 fases. A primeira fase da história da Marinha e do Exército no Brasil começa em 1822 e vai até 1845, onde controlaram todas as revoluções, todos os movimentos, toda a rebeldia contra o poder central. Na Bahia, Recife, São Luís, Fortaleza, Belém do Pará e os 10 anos da República do Piratini, no Rio Grande do Sul. É a República, agora esqueci, de Santa Catarina, Juliana, em Santa Catarina. Então, nessa parte, nesse período longo, de mais de 30 anos, não fosse a ação intensa da Força Armada, o Brasil teria se dissolvido em sabe-se lá quantos países, como aconteceu com a América Espanhola. A segunda fase, 1850 e 1870, que é a proteção das fronteiras meridionais. A Guerra Civil Argentina durou 70 anos. Eles proclamaram a independência por volta de 1910, só acertaram seu modelo de federalismo na década de 1980, e esse período todo a província de Buenos Aires não aceitava o Pacto Federativo, porque não queria abrir mão da receita do Porto de Buenos Aires. Então, havia invasão de vindas do Uruguai e vindas da Argentina para o Rio Grande do Sul para roubar gado.
Então, os almirantes Barroso e Tamandaré bombardearam os portos de Montevidéu e Buenos Aires e eles ficaram lá quietinhos para todo sempre. Quer dizer, no verão, entopem Santa Catarina e Paraná, mas paciência. Nesse período posterior a 1870 é que você pode dividir em várias fases, porque é mais complexo, não é? Porque os militares se sentiram abandonados pela sociedade civil depois que voltaram do Paraguai. Os soldos não eram pagos, eram mal pagos, eram pequenos, a tropa diminuiu muito. Em 1898, na campanha contra Antônio Conselheiro, o Exército Brasileiro total não tinha 10 mil homens em armas e não tinha como recuperar aquele território. Então, há um livro muito interessante agora do Carlos Fico, um professor carioca radicado na Universidade Federal de Ouro Preto, que estuda o militarismo no Brasil, as dificuldades de parte a parte, um compreender o outro. É um livro fenomenal. Mas ele gasta 80 das suas 300 páginas mostrando como e por que veio a deposição de Pedro II. Como Pedro II, os primeiros ministros, para resolver problemas orçamentários seus, cortavam fornecimento e manutenção da tropa. Então, há muito que estudar aí também, né? A coluna Prestes, há um romantismo em torno da coluna Prestes, de 22 até o começo dos anos 30. Ela foi, no começo, uma luta a favor da democracia, contra a manipulação dos resultados eleitorais. Mas há um Prestes pós-Moscou. Então, é preciso distinguir os dois, porque há uma parte do Brasil que só quer falar do pós-Moscou, esquece da década de 20. Por quê? Porque no imaginário brasileiro ficou aquela imagem de pessoas que continuaram na política brasileira até a década de 60. O tempo é curto. Juarez Távora foi tenente da coluna Prestes de 22 e estava junto com a maioria militar em 64 na queda, derrubada de João Goulart. E assim há outros nomes conhecidos. Então é preciso conhecer bem essa questão do intervencionismo militar, porque ele nunca veio sozinho, salvo... Refaço. Foram 14 intervenções ao longo da República. Em 7, ele veio sozinho. O que vieram sozinho não deu certo. Logo, encerrou o movimento. As 7 vezes que vieram aliados à população civil foram mais bem-sucedidos, né? E 2 das intervenções, 37 e 64, somadas, dão quase 40 anos. Então, já que a pergunta foi a democracia está em perigo, sempre esteve. Sempre esteve. Principalmente pela falta de informação, pela falta de reflexão, pela falta de compreender o porquê. Eu participei de uma solenidade semana passada em São Paulo e fiquei surpreso quando a pessoa que tomava posse no cargo, no tribunal, homenageou o ex-presidente Jair Bolsonaro, chorou 3 vezes, e vários de seus colegas também. Causou uma surpresa no Brasil de agora, ainda acontecer isso. Mas por quê? Desinformação de lado a lado. Não é? Isso é ódio, isso não é compreensão. A palavra-chave da democracia, se é possível, uma palavra-chave, é tolerância. Saber conviver com a ideia oposta. Não achar que tem que acertar contas. Ninguém tem contas ou ninguém tem contas a acertar, ou todos temos contas a acertar. Não pode ter critérios diferentes para diferentes grupos. Então, e o futuro? Bom, o futuro, segundo Pedro Malan, no Brasil, até o passado, é imprevisível. Não é? Então, é preciso conhecer os fatos, preciso tratar os fatos e as pessoas no seu tempo e no seu lugar. Revisitar o passado é para conhecer o passado, não é para vilipendiar o presente. Voltar a 37? Não, tem que compreender 37 melhor. O Brasil estava dividido entre o eixo e Londres e Washington. Não, não estava. Alguns militares estavam, por demais, preocupados com a falta de tropa e a falta de armamento. E tinha contrato com a Alemanha. E a Alemanha é tão danada para cumprir contrato que, já iniciada a guerra, 2 comboios de trens alemães saíram da Alemanha, cruzaram a França, cruzaram a Espanha, chegaram a Lisboa para entregar ao navio brasileiro as armas contratadas. É claro, o primeiro navio foi pego em águas internacionais pelos ingleses, levado para Londres, e a tripulação passou a guerra em Londres. O segundo navio foi
apreendido ainda em águas portuguesas, levado para Gibraltar e lá ficou até acabar a guerra. Né? Então, eram preocupações pessoais, claro, sempre há o pessoal, não vamos afastar o pessoal, sempre há um motivo pessoal, mas há uma questão institucional. É neste plano que a democracia se fortalece, quando os atores mais decisivos se dispõem a dialogar, a compor, tolerar no plano institucional. Não aquela tolerância, eu diria, quase acovardada da Constituinte de 88, que disse sim para tudo. Ninguém ouvia não. Eu cheguei a trabalhar atendendo pessoas jurídicas do Brasil todo, com confederações e federações, e me reunia com os seus representantes e dizia, olha, vocês daqui querem isso, vocês de cá querem aquilo. Não dá para propor as duas coisas. Deixa que eles resolvem. Vai. E assim foi uma Constituição que toma, por exemplo, os princípios fundamentais da ordem econômica. Tem princípios do marxismo mais doutrinário e da economia liberal de mercado. Como você vai equilibrar um e outro? Miguel Reale escreveu um artigo maravilhoso sobre isso, eu tenho guardado no Estado de São Paulo. Né? O desafio que havia para a hermenêutica constitucional pós-88 de equilibrar noções que, na sua origem histórica, na sua origem geográfica, eram incompatíveis. Mas esse é o desafio, eu diria, fantástico intelectualmente, fantástico como cidadão que temos que preparar no Brasil. Compreender por que tais grupos são assim ou assado, compreender por que tais grupos dizem o que dizem, encontrar um ponto comum de progresso comum. Afinal, lembrando o professor Fernando Abrúcio, a esperança tem que caber na realidade. É preciso conhecer a realidade brasileira, sua capacidade de gerar riqueza e prover na proporção da realidade e não gerar frustração. A frustração é o maior veneno pode ser atirado contra a democracia e a soberania popular. Vamos evitar isso. Muito obrigado. Agradeço a exposição do ministro Torquato Jardim, muito rica em fatos históricos e de uma profundidade técnica também impecável. É realmente uma oportunidade para todos aqui ouvir um discurso com tanta riqueza de detalhes a respeito de como o processo democrático brasileiro tem ocorrido nos últimos anos. Também, sem mais delongas, gostaria de fazer a leitura do nosso último expositor, o ministro Aires Brito, que nos presenteia aqui com a sua presença. Ele é formado e pós-graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe, mestre e doutor em Direito do Estado e Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Em Sergipe, exerceu os cargos de procurador do Tribunal de Contas, consultor-geral do Estado e procurador-geral de Justiça. Foi ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, presidente do Conselho Nacional de Justiça. É membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Academia Internacional de Direito e Economia, Academia Sergipana de Letras, Academia Brasiliense de Letras e da Academia de Letras de Brasília. Como filiado e correspondente também da Academia de Letras da Bahia. É presidente do Conselho Superior do Instituto Inovare, membro consultivo do Instituto Palavra Aberta e presidente do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, CEBEC. Ministro, por favor. Boa tarde já, não é? 12h04. Não é isso? Saúdo muito respeitosamente, muito carinhosamente todas e todos presentes e registro na pessoa do Dr. Wagner o nosso imenso agrado pelo conteúdo da fala do Dr. Pedro Gordilho, que é membro do Instituto, é diretor do Instituto Victor Nunes Leal, assim como saudamos Brian Young, diretor também do Instituto Victor Nunes Leal. Victor Nunes, um baluarte, um nome definitivo, um democrata e um jurista e um juiz da Suprema Corte de primeiríssima qualidade, de inesquecível memória. Mas depois de ouvirmos aqui a doutora
a nossa ministra querida, presidente do Superior Tribunal Militar, e o doutor Torquato Jardim, ministro, Elizabeth Rocha, ministra e presidente do TSE, do Superior Tribunal Militar, eu fico naquela situação de não ter o que dizer, de não sobrar praticamente nada de relevante para explorar perante os senhores. Me lembra até de uma situação meio parecida de... quem foi, meu Deus? Que numa cerimônia de homenagem a ele mesmo, ele seria o orador central, ele disse: olha, eu hoje vou ser tão breve, depois que os oradores que me saudaram falaram, hoje eu vou ser tão breve, que em verdade já terminei. E foi embora, não fez não fez o discurso dele. Bem, mas eu tenho que dizer alguma coisa, e de pessoal, sobretudo. Eu tenho 82 anos em vésperas de completar 83. E à medida que avanço em idade, eu procuro não tirar partido dessa idade mais provecta. Eu não pergunto mais a um jovem, sempre sincero, como é próprio dos jovens de hoje, quantos anos o jovem me dá, ou a jovem, quantos anos você me dá? Eu tenho receio dele responder ou ela responder, eu não dou nenhum, que o senhor já tem demais. Então, à medida que eu avanço em idade, eu procuro me salvar de mim mesmo, de me desvencilhar da minha subjetividade, de procurar coisas mais objetivas, aprendendo com a realidade e aprendendo com o direito, quando eu falo sobre tema jurídico. O direito tem uma vontade objetiva, que está acima da minha vontade subjetiva. Ao interpretar o direito, eu tenho que me desvencilhar de mim, tenho que me descartar de mim. Não interessa a minha vontade subjetiva, interessa a vontade objetiva do direito. E como eu sou constitucionalista, eu só posso partir da Constituição. E procuro sempre ler atentamente a Constituição e me dobrar à vontade objetiva dela, porque a Constituição brasileira tem uma particularidade relevantíssima. Foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo povo brasileiro, tirante um terço dos membros do Senado Federal. Então, e eleita pelo povo, a Assembleia Nacional Constituinte elaborou essa Constituição. Nós não vimos dizer sempre que a Bíblia é o livro dos livros. A Constituição é a Bíblia jurídica, é o livro dos livros, é a lei das leis, é a norma das normas, é o documento fundamental. É, formalmente, a norma jurídica de maior expressão. É a encarnação de um princípio supremo, juridicamente falando, formalmente falando. E de uma... Porque expressão mesma, volto a dizer, do detentor do poder constituinte, que foi a nação brasileira. Não foi redigida a Constituição pelo Estado do Brasil, não foi a União, não foi nenhum Estado-membro, não foi a Federação, não foi a República propriamente dita, não foi o município, não foi o Distrito Federal, nem o conjunto deles que elaborou a Constituição. A Constituição foi elaborada pela nação. Como dizia Rui Barbosa, nação ou pátria é a família amplificada, ou seja, é uma realidade intertemporal e praticamente espacial, mas é mais intertemporal. É o povo de ontem, é o povo de hoje, é o povo de amanhã, igualzinho uma família, ancestralidade, coetaneidade e posteridade. É um vínculo entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo soberano. Isso é nação. Pois a nação brasileira, reunida em Assembleia Nacional Constituinte, assim chamada por constituir a lei fundamental do país, elaborou essa Constituição, esse documento normativo. E o fez, a meu sentir, qualificadamente. É uma Constituição objetivamente, intrinsecamente, elementarmente boa. Nos coloca entre os países mais desenvolvidos do mundo, mais civilizados e mais juridicamente evoluídos. Há quem acha essa Constituição, a partir da principiologia dela, que começa pela democracia, como a melhor do mundo.
só precisa de tempo para ser entendida e praticada. Nós temos meio caminho andado, uma boa Constituição. Falta metade do caminho, tornar a Constituição uma prática, efetivá-la. Ela é boa, mas não tem sido estudada o suficiente para penetrar nas consciências, na consciência coletiva e facilitar a sua própria praticidade concreta. É o desafio de fazer da melhor normatividade, digamos assim, a melhor experiência. Eu não vejo aqui uma pessoa da minha idade, nenhuma. Sou primos interpares no sentido negativo, sou o mais velho de todos. E estou dizendo isso, que o desafio do jurista, sobretudo, não digo do cidadão, não digo do indivíduo, mas do jurista, é se livrar de si mesmo e estudar o direito a partir do seu documento inaugural. O documento inaugural é a Constituição. Por que é chamada de Constituição? Porque constitui a identidade jurídica do país. O país é, identitariamente, o que diz a sua Constituição. O Brasil é uma república? É. É uma federação? É. É uma tripartição dos poderes? É. É uma liberdade de iniciativa? É. Prima pela pauta dos direitos sociais? Sim, porque está tudo aqui na Constituição. Eu não estou autorizado a emitir nenhuma opinião pessoal. Eu não tenho vontade pessoal quando estudo o direito, quando opero como teórico ou profissional do direito. Eu não sou legislador. Então, eu trabalho como sou constitucionalista a partir desse documento inaugural do próprio direito positivo brasileiro. E quando vou estudar a Constituição, só posso começar pelo preâmbulo, né? Claro. Ela tem um preâmbulo e tem um corpo de dispositivos. No corpo de dispositivos, ela é binária. Contém princípios, são normas de superior envergadura sistêmica e contém regras, geralmente de função instrumental a serviço dos princípios. Direito é norma, sistema de normas. Bipartida em princípios e regras. Mas direito é norma, sempre norma. Norma é comando. Norma é determinação, norma é ordem. E começando com o preâmbulo e partindo para o corpo de dispositivos. E no preâmbulo há lições primorosas, hermenêuticas, teóricas, para o teórico mesmo e o profissional do direito, para o acadêmico e para o prático do direito em qualquer das funções jurídicas propriamente ditas, desde o sistema de justiça aos advogados, e às funções essenciais da própria justiça, advogados públicos e privados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Olha que primor de redação. Nós, representantes do povo brasileiro, o povo de ontem, o povo de hoje, o povo de amanhã, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, não foi reunidos em Congresso Nacional. Não se diz reunidos em Congresso Nacional. Congresso Nacional é órgão do Estado. A Assembleia Nacional Constituinte não é órgão do Estado, é dela, nação. E constituinte por constituir o documento inaugural do próprio ordenamento jurídico brasileiro chamado Constituição. A Bíblia jurídica, a lei das leis, a norma das normas, a lex máxima. Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o quê? E vem o que há de mais importante. O quê? Daí o nosso tema, um Estado democrático, uma democracia. Então, democracia é objetivamente, isso está confirmado pelo artigo 1º cabeça, pelo artigo 5º 44, pelo artigo 23, número 1, pelo artigo 132, pelo artigo 134, pelo título 7º da Constituição sobre Forças Armadas e órgãos de segurança pública, que a democracia é o princípio dos princípios, o princípio continente. Agora, destinado esse Estado democrático a assegurar o quê? Aí vem os conteúdos principais do regime democrático, do princípio democrático supremo da democracia. Você tem uma lei suprema formalmente, a Constituição. A única lei que o Estado não faz. Quem faz é a nação, na sua redação originária. Entretanto, essa única lei que o Estado não faz é a lei de todas as leis que o Estado faz. A única lei que o Estado não faz é a lei de todas as leis que o Estado faz.
feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, representativa, não representativa, representativa da própria nação, que a nação é o poder de normar sem ser normado. É o único poder de normar sem ser normado. Porque o Estado é o poder de normar, porém nos termos em que já foi normado. Só pode normar nos termos em que já foi normado. E a nação norma sem ser normada. É preciso entender isso para assegurar o exercício dos direitos sociais individuais. São os principais conteúdos do princípio continente da democracia. Interessante aqui no preâmbulo, os sociais vêm primeiro, os direitos sociais e individuais em segundo. Mas no corpo de dispositivos inverteram, botaram os individuais primeiro, artigo 5º, e os sociais depois, artigo 7º. Houve uma espécie de traição ao propósito da Assembleia Nacional Constituinte. Santo Agostinho dizia, sem um mínimo de bem-estar material, ou seja, atualizando a linguagem dele, sem casa, comida e roupa lavada, sem direitos sociais mínimos, dizia Santo Agostinho, sem o mínimo de bem-estar material, não se pode sequer servir a Deus. Olha que atualidade de pensamento. A primazia do social. O preâmbulo está certo, os direitos sociais deveriam vir primeiro. Está no preâmbulo certo. Mas na hora de redigir o corpo de dispositivos, inverteram. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade. Alguém é contra isso? Tudo perfeito, como conteúdos do princípio continente da democracia. Terminando com a justiça, como valores supremos, a justiça. Não é por acaso que direito seja uma palavra masculina, porém justiça é uma palavra feminina. O fim do direito é realizar a justiça. Justiça é sentimento, não é só pensamento. Direito é puro pensamento. Se desgarrado, se descomprometido com a justiça em sentido material. Aí diz a Constituição, esses valores todos, uma linguagem até filosófica, os valores estão para a filosofia, assim como os princípios estão para o direito. O direito fala de princípios, a filosofia fala de valores, bondade, verdade, beleza, justiça, são os valores supremos da filosofia greco-romana. De uma sociedade, veja se alguém é contra, que tipo de sociedade resultará desses princípios, com conteúdos do princípio continente da democracia? Uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Ou seja, a Revolução Francesa está aqui. Preconceito, que é um conceito prévio. O conceito é um a posteriori, a realidade conceituada é um a priori. O preconceito não, vem antes da realidade. O que há de a priori é o conceito. Aí se chama preconceito. Aliás, que a Constituição, no artigo 3º, inciso 4º, proíbe todo e qualquer tipo de preconceito. Quer dizer, maravilhosa. Fundada na harmonia social e compreendida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Pode haver algo melhor do que um preâmbulo desse? Agora, é preciso interpretar o corpo de dispositivos a partir do preâmbulo, tirando a inversão que se fez entre direitos sociais e direitos individuais. Sob a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui há um errozinho, viu? Se o Estado é laico, não devia dizer sob a proteção de Deus. Devia dizer, no máximo, invocando a proteção de Deus. É muita pretensão de dizer sob a proteção de Deus, né? Aí vem, dos princípios fundamentais, título 1º. Por que fundamentais? Porque fundantes da identidade jurídica do país como um todo. O Brasil é, antes de tudo, um país democrático. Eu até proponho, tenho proposto, parece que essa minha tese não tem vingado, essa minha doutrina não tem prosperado, esse meu conselho não tem sido ouvido. Já que a democracia é o princípio continente e tudo mais é princípio conteúdo, liberdade, igualdade, fraternidade, separação dos poderes, ordem econômica, ordem social, tudo mais é conteúdo do princípio continente da democracia. Nós devíamos chamar o continente
sempre referido ao conteúdo. Aliás, inversamente, o conteúdo sempre referido ao continente. Por exemplo, separação democrática dos poderes, liberdade democrática de iniciativa, colocar República Democrática do Brasil, Federação Democrática do Brasil, colocar a democracia em tudo na nossa fala. Não é Elizabeth, ministra eminente. Colocar a democracia em tudo. O continente, quando se referir a qualquer dos seus conteúdos, ser citado o continente. Não é continente, não é um princípio supremo. Você tem uma lei suprema, a única lei suprema, a única lei que não é feita pelo Estado na sua redação originária. Já sabe, qual é a lei suprema? A Bíblia jurídica, a norma das normas, a Constituição. Mas a lei suprema fez substantivamente ou materialmente da democracia o princípio supremo. Lei suprema, princípio supremo. E entregou a si mesma formalmente. E o princípio supremo, substantivamente, o princípio da democracia, aos cuidados de um tribunal supremo. É a trajetória que vai do Supremo ao Supremo. Olha que lógica. Lei suprema, formalmente, princípio supremo, substantivamente, Tribunal Supremo. Quantas leis supremas nós temos? Uma. Quantos princípios supremos? Um. E quantos tribunais supremos? Um. Você tem 4 tribunais superiores, 27 tribunais regionais eleitorais, 26 tribunais regionais federais, 27 tribunais de justiça nos estados. E quantos tribunais supremos temos? Um. O Supremo Tribunal Federal. É infalível? Não. Mas é quem fala por último. É quem diz o que seja o direito a partir da Constituição. E é quem interpreta a própria Constituição com definitividade ou com imperatividade. Faz parte da lógica elementar do direito. O direito é lógica antes de tudo. Por exemplo, artigo 2º da Constituição. São 3 os poderes da União, independentes e harmônicos. Aí já tem uma primeira ordem, lógica. Primeiro a independência, depois a harmonia. A harmonia pode ser eventualmente quebrada dos poderes, a independência não. Independentes e harmônicos. A Constituição não disse harmônicos e independentes, disse independentes e harmônicos. Há uma lógica nisso. Aí vem a segunda ordem lógica e cronológica. O legislativo, o executivo e o judiciário. Por que isso? Porque a Constituição não disse o executivo, o legislativo e o judiciário. Por que não disse? São 3 poderes da União, o judiciário, o executivo e o legislativo. Não disse assim. Disse o legislativo, o executivo e o judiciário. Porque ela mesma diz no artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer, inciso 2º, alguma coisa, senão, ou proibido de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quem faz as leis do país? O Poder Legislativo. Vem em primeiro lugar, lógico e cronologicamente. A legislação antes de tudo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, diz a própria Constituição. Agora, o Executivo é chamado de Poder Executivo por gravitar na órbita da fiel execução das leis. É por isso que é chamado de Executivo. Executivo de quê? Que execução cabe a ele como função? Executar fidedignamente as leis. Baixar decretos e regulamentos, diz a Constituição, para a fiel execução das leis. Vem logo em seguida, vem o Poder Executivo, sem provocação de quem quer que seja. O Executivo age de ofício. É por isso que é chamado de Poder Executivo. E o Legislativo é chamado de Poder Legislativo porque inaugura, abaixo da Constituição, e nova ordem jurídica, abaixo da Constituição. E qual é o terceiro poder? Segundo essa ordem lógica e cronológica, o Judiciário. Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Dá a última palavra em matéria de direito, em matéria de interpretação das leis. Vai dizer se o Legislativo legislou mesmo de acordo com a Constituição e se o Executivo gravitou mesmo na órbita da fiel execução das leis. Quem é que diz isso? Com definitividade, com imperatividade, com vinculabilidade. O Poder Judiciário. Qualquer país civilizado é assim. Agora, a Constituição toma cuidado, né, eminente ministra presidente do Superior Tribunal Militar, para ter a prerrogativa, não é um privilégio. Privilégio é distinção sem causa.
Prerrogativa é a diferença, a distinção com causa jurídica, com justificativa jurídica. Para o Judiciário falar por último, diz a Constituição no artigo 96, acho que número 96, diz o seguinte: compete ao Judiciário fundamentar todas as decisões e publicizá-las sob pena de nulidade. Não diz isso para os outros poderes. Os outros poderes podem trabalhar nas caladas da noite, fazendo do segredo um modus operandi. O Judiciário não. O Judiciário tem que ser, serão fundamentadas todas as decisões do Poder Judiciário, fundamentadas tecnicamente, a partir da Constituição, e publicizadas todas as reuniões do Poder Judiciário. Todo juiz tem que trabalhar publicamente. A visibilidade do poder é típica do Poder Judiciário, com exclusividade. A transparência, poder desnudo. O Poder Judiciário é, por definição, desnudo, transparente, visível. E só pode atuar no âmbito de um sistema de justiça de que fazem parte o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada, todos formados em direito. Todos experts em direito, todos profissionais do direito. É por isso que o Judiciário fala por último. Bem, eu vou terminar dizendo que, para me salvar de mim mesmo, Salvador Dalí foi quem disse: eu vou ser tão breve que, na verdade, em verdade já terminei. Foi Salvador Dalí. Me veio à memória o nome dele. O gênio Salvador Dalí. Agora, para atuar debaixo rigorosamente da Constituição, os poderes do Estado deviam vir mesmo no artigo 2º. Vou terminar dizendo isso. Por quê? Porque no artigo 1º vem os princípios fundamentais. No artigo 3º da Constituição vem os objetivos fundamentais. Pode olhar. Qual é o artigo 1º? Dos princípios fundamentais é o título, né? O artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por princípios fundamentais a soberania popular, a cidadania. Soberania vem de super omnia. É o poder que está acima de tudo, acima de todos. Por isso que é soberano. É o poder do povo. Está acima de tudo, está acima de tudo. Só o povo é soberano. A cidadania. Por que cidadania? É o segundo conteúdo do princípio continente da democracia. É qualidade do cidadão. Quem é o cidadão? O habitante da cidade. Que cidade? Cidade-estado. É o município, é o Distrito Federal, é o Estado-membro, é a própria União. Cidadão, habitante da cidade, habitante orgânico, é o que cuida de tudo que é de todos. O indivíduo cuida de si mesmo, de sua família, de seus amigos. O cidadão cuida de tudo que é de todos. Daí o nome cidadania. Membro da cidade, membro orgânico da cidade-estado, da polis. É preciso entender a Constituição antes de criticá-la, antes de elogiá-la. Dignidade da pessoa humana. Olha que coisa mais linda, mais espetacular. Dignidade da pessoa humana. Terceiro conteúdo do princípio continente da democracia. E talvez o principal conteúdo da democracia, a dignidade da pessoa humana. O princípio continente é só um, da democracia. Os princípios conteúdos são múltiplos. Porém, o principal deles talvez seja isso. Dignidade da pessoa humana. Finalmente, os dois últimos. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Capital trabalho. Pode haver coisa melhor. E o pluralismo político. Liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. O trocadilho é meu, modesta parte. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Só tem um limite. Não pode atentar contra a democracia, porque a democracia é a própria condição da liberdade de expressão. Fora da democracia não há liberdade de expressão. Então devemos ser intolerantes com os intolerantes à democracia. A democracia tem que ser intolerante com quem é intolerante à prevalência dela. Os assassinos da democracia não podem ser tolerados, logicamente.
Alguém falou de... Foi Bobbio, né? A intolerância, devemos, salvo engano, foi. Karl Popper. Devemos ser intolerantes para com os intolerantes. Intolerantes, porque a democracia é o único princípio que é a causa lógica de tudo, de todos os outros. Sem democracia, tudo mais civilizadamente é nada. Abraham Lincoln, no século XVIII, segunda metade, disse democracia numa definição perfeita, completa, incensurável. Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E a democracia é o governo eleito pelo povo, pelo voto direto, universal e periódico, diz a Constituição. É o governo eleito pelo povo, formado pelo povo, constituído pelo povo. Exercido pelo povo o governo. Ou diretamente, plebiscito, referendo, iniciativa popular, está tudo na Constituição. Os modos de exercício direto do poder pelo povo. Ou indiretamente, representantes eleitos, vereadores, deputados distritais, deputados estaduais, deputados federais e senadores. E para o povo é o destinatário do poder. Ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Democracia, olha que conceito, que primor de conceito. Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E a Constituição fez desse conceito a sua base de inspiração. Bem, terminando, eu não quero ser ingênuo. Sei que as dificuldades são muitas. A Constituição precisa de tempo para ser entendida e aplicada. Nós temos, no plano da concepção teórica, a melhor Constituição do mundo. Eu estudo Torquato e Elizabeth, ministros queridos, Brian também aqui. Eu estudo praticamente todas as Constituições do mundo. Não há nenhuma melhor do que a brasileira. Nenhuma. Mais atualizada. Mais intrinsecamente meritória do que a brasileira. Nós, volto a dizer, o nosso desafio é fazer da melhor normatividade a melhor experiência. Agora, eu não quero ser ingênuo. O tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Ortega y Gasset. O tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Que tempo? O tempo histórico. Que tempo histórico? O tempo da sociedade, o tempo da coletividade. Porque a ministra Elizabeth tem experimentado, e Torquato também, certamente Brian também, muitos saltos quânticos, de uma hora para outra. Você se vê transformado da água para o vinho por efeito de uma inspiração, de uma emoção, de uma ideia. O indivíduo se transforma a qualquer hora, a qualquer momento. Deixa de ser um, passa a ser outro. Mas a coletividade não. A coletividade não sabe o que ser salto quânticos. Salto quântico, salto de qualidade. Não sabe. A coletividade, o corpo coletivo é pesado demais para experimentar salto quântico. O corpo coletivo é pesado demais para experimentar salto quântico. O indivíduo não. Então é preciso tempo para a coletividade entender essa Constituição e seus princípios fundantes. Sejam do artigo 1º, sobretudo, princípios elementares da própria, definidores da própria nação, do próprio povo brasileiro como um todo, sejam os princípios do artigo 2º, formadores da nossa individualidade, constitutivos da nossa personalidade. Sem os princípios do artigo 2º, dos direitos e garantias fundamentais, nós seríamos coisas, não seríamos gente, não seríamos pessoas, não seríamos seres humanos. Graças a esses princípios é que nós nos descoisificamos e nos humanizamos. Bem, muito obrigado pela atenção com que fui ouvido. Bom, para finalizar os trabalhos, agradecemos aqui as palavras dos expositores, ministro Aires Brito, ministro Elizabeth Rocha, ministro Torquato Jardim, acho que contribuíram muito para o debate aqui proposto e, com certeza, fizeram jus à memória de nosso patrono, Vitor Nunes Leal, que é quem homenageamos aqui nesse evento. Gostaria também de agradecer a presidência do Supremo Tribunal Federal,
do ministro Fachin por nos ceder o espaço e nos apoiar aqui na realização desse evento. A professora Cristine Petter também, que atuou na elaboração aqui do evento, esteve conosco, não pôde comparecer porque tinha alguns compromissos, mas também nos ajudou bastante. Agradecer à doutora Carolina Santana pela colaboração aqui na realização do evento, Carol Geno e Tatiana Santana por toda a colaboração aqui, e agradecer extensivamente toda a equipe do Supremo Tribunal Federal. Além disso, agradeço a equipe de apoio aqui da realização do evento, a senhora Aimee, a senhora Brenda e a senhora Débora, pelo apoio que tivemos. Nesse momento, eu finalizo o evento e agradeço a presença de todos, espero que tenha sido de grande proveito para todos e são muito bem-vindos, inclusive, para acompanhar o restante da programação da semana. Amanhã teremos transmissão virtual de um evento realizado em conjunto com o Instituto dos Advogados Brasileiros, cuja mesa será composta pela presidente do Instituto, Rita Cortez, pelo constituinte Miro Teixeira, advogado, e pela professora Nara Aires Brito. Também vai ser um evento de boa qualidade, e na quinta-feira teremos também um evento que tratará de direito digital, que vamos divulgar com a presença do professor Halisson Poça. Agradeço a todos e tenham uma boa tarde.